Dia de Jogo. Olá, estamos em Dia de Jogo, o programa de entrevistas da RDP África com algumas das grandes referências do desporto de toda a lusofonia. Hoje o meu convidado é o Jorge Andrade, a figura bem conhecida do futebol português. Jorge, olá, como é que estás? Olá, tudo bem? Está tudo bem? E obrigado pelo convite. Vamos Olha, lá. Dia de jogo, tenho que entrar em campo. Tens que entrar em campo. Ex-jogador de futebol ou atual jogador de futebol? Não, agora é comentador desportivo, mas aqui na RTP. Esta pergunta, assim, com rasteira, eu faço-te já agora que abrimos, porque tu vais a tudo, mano. Tu estás em todo lado, és comentador, obviamente, Sim. é aquilo que tu exerces, mas tu participas em tudo, jogos de solidariedade, jogos de amigos, Sim, jogos de campanhas, embaixador disto e daquilo. Sim. Por isso é que eu te perguntei se tu ainda Sim. estavas no ativo. Sou embaixador da Liga e participo em muitos dos eventos da Liga, também com a fundação da Liga. Depois trabalho de uma forma sem só pelo gosto, também com o Futebol Solidário, que é um grupo um grupo de amigos que ajuda casos particulares e é pena não poder jogar, mas sim, Mas ainda tenho o bichinho da bola para ir a todas. Olha, eu gostava de começar a conversar contigo sobre Cabo Verde. Sim. Sobre as tuas origens. Okay. Quem é que é o menino Jorge que nasce em Cabo Verde e depois transporta a sua vida para Portugal até ser profissional de futebol? Quem é que é esta pessoa antes do futebol? Eu não sou o exemplo daquele que nasceu fora. Eu nasci na 11ª ilha de Cabo Verde, que é a Amadora. Nasci aqui, já nasci em Portugal. Filhos cabo-verdianos, não é? Sim. Os meus pais é que vieram cedo de África. O meu pai veio de Santo Tomé e a minha mãe de Cabo Verde. Os dois são cabo-verdianos, mas o meu pai e a família foi a trabalhar para a roça de Aguizé, em Cabo Verde, em Santo Tomé, e depois ele aos 17 anos veio para Portugal jogar futebol. Veio jogar futebol para os juniores do Atlético. Tinha o convite de duas equipas, do Belenenses e do Atlético. Era a carta, chamada carta, e quando chegou estava o senhor do Atlético, não sei se o do Belenenses se atrasou, e então o meu pai foi para o Atlético e depois começou a jogar futebol nos juniores e depois pediu também para poder trabalhar para ajudar os pais que estavam em Santo Tomé, para eles também voltarem para Cabo Verde. E assim foi, e conheceu depois a minha mãe numa dessas folgas na tão saudosa Feira Popular. Já cá em Portugal? Sim, já tudo em Portugal. Peço desculpa estar a corrigir. Não faz mal. Tu em infância chegaste a ir a Cabo Verde? Logo vezes? Com 1 ano fui a Cabo Verde. Os meus pais gostavam de ir quase todos os anos. Tinham, graças a Deus, conseguiam ter essa possibilidade. E nós somos 3 irmãos, é a Carla e o Carlos e o Jorge. A minha família é muito gira. O meu pai chama-se Manuel, a minha mãe Manuela, o meu irmão é Carlos e a minha irmã é Carla. E eu sou Jorge Manuel. Como é que vão ser os netos? Sim, não, os netos já existem. É o Tiago, o Lucas. E não houve coincidências? Não. A Madalena e a Ágata. E o meu irmão também está. Mas está uma família bem composta. Somos 3 filhos. E a ligação com o Cabo Verde veio logo desde cedo. Nós acompanhávamos sempre os meus pais nas férias grandes, que eram, antigamente as férias eram as férias grandes, parecia que nunca mais acabavam, e fui logo com 1 ano, tenho fotos de 1 ano, e até aos 6, 7 anos, 10 anos, ia sempre regularmente. Depois os meus pais começaram a ir só eles, porque eu já podia ficar com os meus irmãos aqui. E fui mais tarde já em parceria com a Federação de Cabo Verde, com o Mário Semedo, que é o presidente da Federação. Isto já não tem etapa da vida, não é? Sim, e ele é presidente agora atualmente outra vez, e então aí a ligação manteve-se sempre. Nascendo cá, filho de cabo-verdianos, o que é que tu tens a certeza de ti, mesmo vivendo a maior parte da vida cá, ou quase toda a vida cá, que é de Cabo Verde? O que é que em ti tu tens a certeza absoluta que dizes, não, isto meu é cabo-verdiano? Eu acho que o que é diferente é a alegria com que eu, desde que saio de casa, o meu pai fazia uma coisa incrível.
ele saía de casa e cumprimentava toda a gente que via na rua. Eu não sei se era imposto pelo pai dele ou pelo... E fazia-me um pouco confusão, porque eu vejo a cultura da minha mulher e não é assim. A minha mulher, se puder evitar de cumprimentar as pessoas, foge, não é? E são diferentes. E a porta de casa sempre aberta para toda a gente. Mesmo hoje, quem quiser ir, os meus pais moram ali na Amadora, ao pé do Babilónia, e é dar a morada. Eles recebem toda a gente de braços abertos, com um sorriso nos lábios e super contentes. Têm a cultura do convívio, a cultura de ter a casa cheia, a cultura também de receber os netos e os cunhados, toda a gente. Tu ganhaste isso? Sim, ganhei muito isso. Às vezes entro em conflito com a minha mulher, que ela é mais tímida, mas sim, tentamos manter o equilíbrio. Eu, por exemplo, quando acordo as minhas filhas de manhã, eu acordo com música e ela já começou a pôr uma musiquinha, outra, porque gosta de um artista que eu vou depois nomear mais à frente. Tu vais cabo-verdeando a tua família, não é? Sim, tem que ser. Tem que ser, em termos também de costumes de mesa. Agora a minha mulher gosta muito de cachupa e então a minha mãe, quando faz feijoada ou cachupa, assim, pratos mais fortes, se ela não for, pede um Tupperware para levar para casa. Pronto. Então estás a trabalhar bem. Sim, estamos. Como eu, ao contrário, quando também, se não for a minha sogra, também ele tem a cultura do enho e da feijoada. Também vais lá também peço. Do outro lado. Sim. Olha, Estrela, Porto, Deportivo, Juventus, consegues dizer-me ou consegues de alguma maneira sentir qual é que foi o melhor da tua carreira? Qual é que foi o sítio mais prazeroso para ti? O sítio que mais me deu prazer foi jogar pela seleção, porque aí joga-se não só pelos adeptos, joga-se também pelo povo em geral, a pessoa do talho, a pessoa da mercearia, e fazia-me ao princípio confusão que essas pessoas interessavam-se pelo que eu fazia a partir do momento que eu comecei a jogar pela seleção. Eu, curiosamente, tive convite para jogar pela seleção de Cabo Verde depois de ter sido sub-20 e naquela altura não se podia, sendo internacional sub-20, pelo Carlos Alhinho. Não sei, o meu irmão foi internacional por Cabo Verde, eu fui internacional por Portugal, mas fica aqui uma vontade sempre de participar também com Cabo Verde, sabendo que as condições em Cabo Verde daquela altura se calhar não eram ideais para a seleção ter grandes resultados, mas era um começo. E eu como comecei pela seleção portuguesa no sub-20, nunca tinha ido até ao sub-20 à seleção. Gostei muito de participar e aí vi o que é a grandeza de representar o país, né? Por isso é que estás a dizer que é o melhor, não é? Sim, e eu e os meus pais ainda sofremos muito dessa ideia de que ainda não, Cabo Verde ainda não está separado de Portugal, porque os meus pais vieram antes da Revolução e sentem que eles não viveram, né? Viveram a Revolução, claro, aqui, mas não viveram o que as pessoas passaram lá em Cabo Verde com a separação das ilhas com o continente, né? Sim. E isso para eles fez muita confusão e muita moça em termos económicos e culturais. Olha, e de todo, somando a seleção, obviamente, aqui a estes quatro que eu mencionei, consegues dizer-me uma coisa positiva e uma coisa negativa de todos eles? Positiva, o Estrela da Amadora era muito bom para a mente, ou seja, eu fui jogador de futebol naturalmente, sem pressão, dos 8 até aos 22, tive um ano que foi aos 15 anos, fui emprestado ao Real Massamá, que na altura era Massamá só, e fez-me bem até para o crescimento, mas era um ambiente muito saudável, muito familiar. Okay. Tínhamos condições muito boas, porque o José Gomes, que era o presidente do clube, conseguiu incutir ali desde a base da formação até a primeira equipa que ganhou a Taça de Portugal, tudo muito, muito ao dia, visto que o Estrela também criou condições porque tinha um bingo que dava muito rendimento. Exatamente. E as coisas correram super bem. Negativos foi o desaparecimento do Estrela da Amadora, depois de e quando eu acabei a carreira senti isso, porque não tinham o apoio de, por exemplo, começar como treinador num clube em Lisboa onde eu tivesse jogado. Eu estava a morar em Lisboa
e fez-me falta ali uma base do Estrela Amadora. Estive no Belenenses, que é um grande clube, mas e sentia-me em casa, e os meus filhos hoje em dia estão lá a treinar, como são treinadores de formação, mas o negativo é o desaparecimento do Estrela. Quanto ao Futebol Porto, positivo foi a forma como me destaquei e conseguir ir à seleção e é um clube que dá dimensão aos jogadores. A negativa foi pouco tempo, tive 2 anos e muita gente pensa que eu joguei muito mais. Deportivo da Corunha, positivo foi a forma como me adaptei ao futebol espanhol, que é uma liga, na altura batia-se verdadeiramente com a Premier League, porque tinha mais clubes que para jogar para o título, tanto o Valência como o Deportivo. E este no ponto alto do sim, Deportivo. lutavam com o Real Madrid e com o Barça, mas verdadeiramente. E o negativo foi também o Deportivo não aguentar-se depois da minha saída e da maioria dos jogadores e descer a divisão ao ponto de o ano passado. É verdade. O ano passado eu estava a jogar a terceira divisão, que é a primeira ref, e agora graças a Deus subiu à segunda. Na Juventus, o positivo foi a grandeza do clube e o negativo foi as lesões, né? Porque praticamente fui para lá beber água de coco. Não fiz muita coisa, mas eu acho que ganhei muitas amizades, fiz muitas pontes e gostei muito de também aprender mais um idioma, que o italiano também é super bonito. Já és fluente. Sim, nos toques. Olha, neste percurso todo, de certeza que houve pessoas imprescindíveis para aquilo acontecesse, e por isso eu salto para a primeira rubrica desta entrevista, que se chama Titular Indiscutível. Sim. Titular Indiscutível. E aí eu quero que tu me digas, eu vou balizar aqui em 5, mas se tiveres mais, eu permito. 5 titulares indiscutíveis da tua vida. Pessoas que, se não tivessem existido, a carreira do Jorge Andrade não teria sido aquilo que nós conhecemos. Sim, aí tenho primeiro o meu pai, porque ele, tanto a mim como ao meu irmão, que fomos profissionais, o meu irmão jogou vários anos e depois jogou no Salgueiros, foi ele que nos deu o gosto do futebol. E ele incutia-nos o espírito competitivo, mas sempre competitivo, mas saudável. Nunca estávamos satisfeitos com o que tínhamos feito, e sempre que as coisas corriam super bem, ele punha-nos na média, e se corria com super mal, também punha na média. Era super, super bom. Depois, os treinadores todos que eu tive da formação, onde destaco o Miguel Quaresma, que foi adjunto do Jorge Jesus, e aí sim depois entram os treinadores. É basicamente os treinadores que influenciaram a minha maneira de jogar. Já temos então o meu pai. Os treinadores pode ser um pacote, não é? Sim, os treinadores. O meu irmão também, porque acompanhou-me sempre nesta jornada. 3. 4. Família. Mulher, filhos. Sim. Muito importante. Sim. Família. 4 pilares. E 5 é Deus, é crença em Deus, porque eu acho que todo o jogador e alguém que vai a competição muito a jogo, eu acho que quase todos os meus colegas são crentes. Era uma média de 80% daqueles que acreditavam, não eram católicos todos, mas assim, é algo superior que nos ajudasse na hora de entrar em campo. E acho que quem faz desporto entra muito com... Sim, por aí. Como é que é aquele instante pós-carreira, o primeiro minutinho em que está fechado? Eu tive uma semana fechado em casa, sem abrir as stores, ninguém ligava para ir treinar, eu fechava as stores e dormia. Depressivo. Sim, era muito cedo, porque eu estava lesionado, estava a recuperar de lesão e não conseguia dar o ritmo para poder continuar a carreira, e tive uma semana fechado em casa. Foi duro. Depois chamaram-me para começar a tirar os cursos de treinadores, e sim, essa pessoa salvou-me daquele momento e cortou ali o que era para mim aquela realidade, que é uma realidade estúpida, porque acima de tudo eu tinha até ali concretizado todos os meus sonhos e tinha tanta coisa para fazer e não queria abrir os olhos para fazer as coisas que estavam precisava, as coisas que estavam à minha frente,
e achava que tudo era mau, né? Que o que eu tinha feito no futebol não era o suficiente, que tinha que fazer mais, que o dinheiro que ganhei que não era suficiente, que tinha que ganhar mais, que não ajudei os meus pais o suficiente, que não ajudei a minha família o suficiente, ou seja, estava um pouco em crítica comigo próprio, quando as coisas realmente, se eu fizer um balanço, foram muito boas. Na altura não tinha... Essa não tem surgido logo ali uma semana depois ou umas semanas depois? E depois o meu pai e a minha mãe estavam lá eles. Sim. Para acordar-te um bocadinho desse, não é pesadelo, mas desse estado de espírito. Hoje em dia fala-se muito na saúde mental e acredito que existem jogadores que depois de deixar de jogar precisam de mais do que uma semana para se restabelecerem na vida normal. Porque há aqui uma rotina completamente se quebra, de loucos que se quebra, não é? Uma rotina que o comum mortal não tem. Do que é que tu tens saudades dessa rotina? Agora não tenho muitas, porque... Já curaste isso tudo? Porque só de pensar em jogar a bola dá-me um joelho. Mas, sim, é mais de atingir os objetivos, não é? Há sempre aquele perfeccionismo. Hoje em dia, analisando a minha carreira, podia ter ganho mais isto, mais aquilo, podia ter feito de outra forma, mas em termos de jogo, o que é a minha maneira de jogar, adorava, porque eu era defesa e tinha comportamentos de quem jogasse mais à frente, ou seja, tentava fugir ao padrão, e foi uma das coisas que o meu pai me ensinou, que era fugir ao padrão. Eu era defesa central, tinha que, por vezes nem tocávamos na bola só para defender, e eu tentava, quando recebia a bola, fazer coisas diferentes. Ao princípio não resultava, mas depois foi das coisas que mais me destacou. Sim. Como é que tu achas que hoje era mais fácil seres profissional de futebol ou era mais difícil? Eu acho que hoje existe mais continuidade para aqueles que iniciam na formação, porque há equipas sub-23, há equipas B, há oportunidades. Sim, e os clubes têm melhores academias, mas a pressão parece-me maior. Porque eu não tive pressão nenhuma no Estrela da Amadora, porque quase todos os meus colegas eram da minha rua, ou era um ambiente muito saudável. Essa tranquilidade que tu tiveste, se calhar os jovens não a têm, não é? Não, eu mudei uma vez de clube porque era baixinho e não por estar insatisfeito. Hoje em dia os miúdos estão muito insatisfeitos e os pais mudam de clube. Pouca paciência. Não sabemos bem se era mais fácil mesmo havendo mais oportunidades. Depende também que a forma como lidasses com essa pressão. Sim, mas para mim eu acho que hoje em dia é mais difícil, mas há mais oportunidades. 2004 foi o ponto alto da tua carreira? Sim, 2003, 2004, tanto no clube como na seleção, fiz os jogos quase todos. Acho que falhei um ou dois jogos durante o ano, que é incrível. E chegar a meias finais da Liga dos Campeões, chegar à final do Campeonato Europeu e estar em forma, estar saudável, é muito bom. E esse europeu mudou a visão que as pessoas tinham sobre mim, que era um jogador de clube, passei a ser um jogador de seleção, e todos os jogadores que participaram no Euro 2004 saíram beneficiados. Tu em 2020 dizes numa entrevista que não há um dia da tua vida que não sejas confrontado com o episódio do Deco. Sim, e hoje também, né? O que é que ainda te dizem sobre isso? Muitos dizem que foi um dos lances que resolver a eliminatória, porque estava 0-0. Eu, ao não jogar, o colega jogou no meu lugar por azar, fez o penalti sobre o Deco e o desfecho, depois o Derlei fez o gol. É porque marca muito. Nunca ninguém tinha visto uma situação assim tão estranha, conhecendo o passado dos jogadores. O árbitro naquela altura não tinha noção se calhar não fazia. Não se fazia os estudos que fazem hoje. A culpa é minha sempre, porque depois de existir um lance em que o Deco pede falta e eu digo que não é falta, claro. Ele ao levantar-se, eu dou-lhe com o pé nas costas, levanta-te. E o árbitro, como viu o pé, claro, deu-me o vermelho direto. Mas o curioso é que o castigo era para ser 2 jogos, normalmente, porque é um vermelho direto, e a UEFA deu-me só um jogo. Ou seja, não joguei o jogo da volta, mas podia jogar uma hipotética final. Mas nós não passamos, ou seja... eu não sei se muita gente te pergunta isto quando fala deste assunto. Todos os dias. Não. Mas se te pergunta isto, que é... E o hate, ou o ódio, ou o feedback em Espanha foi mais grave ainda? Não.
Não, incrível, incrível que pareça, eles ficaram do meu lado, ficaram a apoiar. Os meus colegas que perderam uma oportunidade de ouro também a equipa ficou mais fraca, não conseguimos ir à final da Liga dos Campeões, que era o jogo da vida de muitos. Alguns já tinham ganho a Liga dos Campeões e o Campeonato do Mundo na minha equipa, como o Mário Silva e o Amavisca, o Jaime. Esses ganharam a Liga dos Campeões, mas ninguém tinha ganho pelo Deportivo, não é? Um clube humilde, um clube trabalhador, assim como o Porto estava a fazer o trajeto dele. Duas equipas estavam assim fora daquilo que era o normal das equipas grandes europeias, Barça, Real Madrid ou as equipas inglesas, e eu acho que sabíamos que quem ganhasse aquele confronto tinha grandes chances de ser campeão. Portanto, isso era algo que eu não sabia, também nunca tinha visto em nenhuma entrevista, que é o feedback de Espanha. Não, foi muito positivo. Podia ter sido negativo. Esse ano foi sempre... Até porque sido jogador do Porto. Não, pelo contrário, o apoio a dobrar e o povo ali é incrível. Nós perdemos, por exemplo, na fase de grupos 8-3 com o Mónaco, e eu quando chego do avião eu pensava que agora vamos ser insultados. Não, pelo contrário. Eles, o comportamento foi exemplar. Olha, vamos saltar para mais uma rubrica que nós chamamos-lhe Treino à Porta Fechada. Ok. Treino à Porta Fechada. Treino à Porta Fechada. Perguntas um bocadinho mais privadas ou sobre ti, que talvez não tenhas respondido a ninguém, creio eu. Chegaste a temer... Já me disseste que não, esta já me comeste a pergunta, mas chegaste a temer alguma coisa depois desse tal episódio? Podia não ser em Espanha, em Portugal ou de algum tipo de... Não, porque já tinha visto quando perdemos 8-3 a forma como eles acarinharam a equipa. Sim, ou seja, vi que é um povo compreensivo. Daí que foi muito, muito mal para mim na altura em termos desportivos, porque fiquei privado de jogar um jogo da Liga dos Campeões numa fase importante, e também depois fomos para estágio com o Scolari, e o Scolari, que é meu amigo, é um dos tais pilares que me ajudaram na carreira, disse que não, a culpa é do Jorge, que não devia ter feito estas coisas. Pronto. E dói quando um treinador vai por uma das partes, quando eu fiquei prejudicado, não pude jogar, não é? Tu dizes que o Depor poderia ter sido campeão europeu, ou quem tivesse ganho essa meia-final poderia ter sido campeão europeu, mas afinal foi com o Mónaco, vocês perderam 8-3, tinham mesmo sido campeões europeus? Já tínhamos vencido ao Mónaco em casa, 1-0, perdemos 8-3, mas esses 8-3 foi muito, muito engraçado. Não engraçado desportivamente, mas a história dos nossos erros. O primeiro lance, o lateral direito, que é o Manuel Pablo, deu a bola ao Juli, 1-0. O segundo lance passa por mim e por Naibé, ou seja, o Naibé estava de ramadão, não estava muito tempo sem comer. O Romero estava com uns problemas familiares também. O guarda-redes pediu ao intervalo para sair doelho a barriga, ou seja... É um jogo único, não é? Foi um jogo... Vida, não é? Sim, foi incrível. E eu nessa semana tinha sido pai de gêmeos, do Tiago e do Lucas, ou seja, sem sabermos, a nossa defesa estava destruída. E o Pressou, que fez 4 golos, fazia anos, ou seja, tudo os astros... Isto é aquele tipo de coisas sim, que só acontece uma vez. Quem liga a televisão para ver não faz ideia, mas e que só acontece uma vez, todos ao mesmo tempo. Por isso acho que se jogássemos um segundo jogo, tínhamos faz sentido. Com a equipa que Portugal tinha naquela geração fantástica que tu fizeste parte, 2004. Os treinos eram mais duros que a competição? Não, porque muitas das vezes nós tínhamos que vinhamos de jogos importantes pelas equipas, e quando reuníamos os primeiros dias era mais calmo. Claro que depois, ao meio da semana, o Scolari tinha muito de fazer jogo coletivo, que era o jogo 11 contra 11 campo todo, e aí havia muito desgaste porque os jogadores queriam ganhar o lugar. Mas não, era uma coisa medida ao esforço de cada um. E quando o jogador vem para a seleção, já vem com alegria, o cansaço já acabou, não é? É diferente. E vêm para casa, recebem uns mimos de toda a gente, consegue ver os familiares. É super, super, super importante. E quem joga na seleção sente-se um privilegiado. Quando em 2004 aparece o jovem Ronaldo,
vocês pensavam que era mais um miúdo cheio de talento que se ia perder, ou viram logo ali que era qualquer coisa diferente? Nós, felizmente, em Portugal temos a sorte de ver muito talento. E quando chegou o Quaresma, começou a jogar a primeira, nós achávamos que o Quaresma ia chegar lá como um bolador ou qualquer coisa assim. Depois, quando veio o Ronaldo, perguntaram ao Jorge Mendes: olha, o Quaresma é incrível assim. Não, mas eu tenho ainda lá um que ainda é melhor que o Quaresma. E eu assim, nós achamos que era mentira, né? A primeira reação é Sim, sempre... que é mentira. E quando ele entra, tinha muitos defeitos em termos de posse de bola, ou seja, queria a bola só para ele, e muitas fintas. Perdia muitos lances, mas depois ele conseguia conciliar com isso com os golos. Logo no Europeu, quando entra, faz um dos lances de penalti, mas depois marca também golo. Um miúdo de 19 anos começar numa grande competição, chega, marca golo e é como se não fosse nada, e depois marca na meia final contra a Holanda e tira a camisa já a Ronaldo. Ou seja, já dava para perceber. E todos os dias dizia: vou ser o melhor, e vou ser o melhor, e nós com o Figo ao lado, que era o melhor. Pois, exato. E o Rui Costa e muita gente, craques, né? Essa geração, uma geração de craques, e ouvíamos, mas não sabíamos que ia ser ia ter o boom que teve. Ganhaste alguma superstição depois de deixar de jogar futebol? Não, gosto de ver futebol com gente que gosta de futebol ou que jogou futebol. Porque quando gosto de opinar com alguém que jogou futebol. Quando eu vejo com alguém que não jogou futebol, não falo. Porque Vem sempre alguns parados. Não falo porque eu vou tirar a ilusão daquilo que eles estão a dizer, porque eu vou dizer que é tudo ao contrário. Somos mais humanos do que eles por vezes pensam, porque eles, muitas das vezes, quem vê o jogo pensa que o erro é vontade do jogador, que não está errado de propósito. Esta é uma experiência que só quem a viveu, sim. Não é? Só quem e consigo, eu podia dar o meu ponto de vista, mas às vezes é melhor não. Já não consigo. E agora? Há comentário? Sim. Haverá mais qualquer coisa? Dirigismo? Treino? Sim, como é que queres fazer este caminho? Não, eu agora estou numa fase tranquila. Eu tive como delegado no Estrela da Amadora, gostei muito. Depois sou embaixador da Liga, gosto muito de fazer o comentário desportivo, mas eu acima de tudo sou egoísta, gosto de ter tempo para mim. E isso faz confusão a muita gente, mas eu sou mesmo muito, muito goloso de ter tempo para mim. De ir buscar as miúdas à escola, levar... de estar sempre disponível para os meus pais, para toda a gente. É incrível, e enquanto puder fazê-lo, vou fazer. Sim, por enquanto estou-me a aguentar. E das coisas que tu fazes ainda dentro do futebol, o que é que te fascina mais? A mim, o trabalho com a Liga é espetacular. Da fundação da Liga, quando fui a Moçambique, por exemplo, é ver que o futebol consegue tocar tão longe, não é? Claro que ao princípio da conversa estávamos a falar que Moçambique, Cabo Verde e todas as colónias, ex-colónias, havia uma proximidade muito grande pela cultura, mas não podemos esquecer que ainda existe. E cheguei lá chegar lá com a Liga e ver que ainda existe ilusão com os clubes portugueses e futebol por parte de todos os moçambicanos, e que toca e que mexe com eles. Estamos a perder um pouco para a Premier League e para a Liga Espanhola por causa das emissões televisivas, mas devemos recuperar um pouco dos mais novos, mas é muito bom chegar lá e os clubes estarem todos representados e os miúdos saberem. Tu sentes isso, não é? Sim. Até nos olhos das crianças. Sim, vezes, sim, não é? É incrível. Olha, o Porto sempre foi um clube conhecido por ter extraordinários defesas centrais. E tu conviveste ali numa época em que o Porto tinha, a título de exemplo, ou teve Jorge Costa, Aloísio, Fernando Couto, Ricardo Carvalho, um período de anos que teve centrais deste género. Isso trazia-te a ti mais responsabilidade ou tornava a tua tarefa mais fácil? Era um desafio muito grande. E eu, quando cheguei ao Foco do Porto, os titulares eram o Jorge Costa e o Aloísio. E o Aloísio teve 11 anos no Foco do Porto, salvo erro, e o Jorge Costa
também era o capitão, eu pensava que ia ficar eternamente no banco. Só que depois deu-se a reforma do Aloísio a meio da época, nesse ano ia-se reformar e ao meio da época eu, por bem, eles aceitaram que tinha que rodar algum dos miúdos e tive a sorte de ser o primeiro depois do Aloísio a começar a jogar. Pensavas como o Ronaldo? Vou jogar aqui, vou ser o melhor? Não gostava era de ficar no banco, porque a meio da época eu já estava a pedir para ir embora. Eu não gostava, não estava habituado a não jogar. E graças a Deus comecei a jogar. Mas um dos motivos por ter saído do Porto foi por isso. Éramos muitos defesas centrais, e no ano que eu me fui embora contrataram mais o Pedro e Emanuel, contrataram... Eram muito bons. Sim, para termos uma ideia, na equipe B, quando eu cheguei, tinha o Tonelo e o Bruno Alves. Pois. Depois, na equipa principal, o Ricardo Costa estava a subir, o Ricardo Carvalho estava emprestado, o Ricardo Silva, tinha o Jorge Costa, o Aloísio, ou seja, eram 6, 7 centrais de grande qualidade. Depois vinha mais o Pedro Manuel e o plantel precisava de vender, e então por isso é que eu fico só os 2 anos e não mais tempo. De facto, estar ali no meio daqueles tubarões todos. Mas safei-me. Mas safaste, exatamente. Olha, vamos para a última rubrica desta entrevista, que se chama Minuto de Compensação. Minuto de compensação. Ok. É perguntas de resposta na ponta da língua. Jogar com muito calor ou com muito frio? Gosto de frio. Olha, és dos primeiros que nos responde isto Muito aqui. frio, gosto de frio. Algum estádio te assustou verdadeiramente? Aquele túnel em Maracanã, do Maracanã do Estrela Vermelha, quando jogamos contra a Sérvia. Em Belgrado, não é? Sim. Quando jogamos contra a Sérvia é um túnel que assusta a chegar até lá abaixo. É muito pequeno e é um caminho longo. Intimidante, não é? Intimidante, e eles também apoiam muito. Mas, de resto, acho que mais os jogos de bairro assustam mais do que alguns ambientes, porque nos jogos de bairros conseguimos ver as pessoas e no estádio, quando está muita gente, não se consegue focar numa pessoa. Qual é que foi o melhor adversário que tu defrontaste? Em termos de dificuldade, o Ronaldinho Gaúcho. Em termos de dificuldade, quando chegamos à Espanha, ele chega um ano a seguir. Cheguei à Espanha, ele chega um ano a seguir. Ele rebentou tudo, era incrível. Muita força, muita técnica, e depois fazia tudo com um sorriso nos lábios que dava raiva. Inveja. Qual é que foi o melhor elogio que te fizeram na carreira? Que jogava de pantufas. Era. Para um defesa. Quem é que o fez? Era o Cuca, que era um dos que escrevia para o Jornal da Amadora, que era um dos nossos... Era o senhor também da voz do estádio do Estrela da Amadora, fez muitas coisas dentro do clube, e ele escrevia poemas e tudo, e disse que eu jogava, parecia que jogava de pantufas. É um grande elogio para um defesa central, porque normalmente só damos porrada, né? Só é mais agressivo. Euro 2004 ou a campanha europeia do Deportivo? Euro 2004, sem dúvida, porque nós, e considero, não, aí estava a representar mais gente. Okay. No Corunha era mais uma região, um clube e o futuro do clube. Aqui não. É a pressão de jogar pelo meu pai, pelo toda a gente. E acho que Portugal precisava também de chegar a uma final, nunca tinha chegado, e depois venceu mais tarde, mas acho que aquela geração com a final de Lisboa mudou para sempre. E com as meias finais na Alemanha em 2006 no Mundial mudou o paradigma, e acho que a seleção melhorou com isso. Redes sociais hoje são aqui dão uma grande força de mediatismo a tudo e mais alguma coisa. Abrem oportunidades para os jogadores do ponto de vista comercial e de venda da sua própria imagem, que tu não tinhas no auge da tua carreira. Sentes que vieste adiantado em relação a isso, ou também não ias ter muita paciência para este lado comercial da coisa? Não gosto, infelizmente gosto das redes sociais, gosto do que é tecnologias. Infelizmente ou... Infelizmente porque perdemos muito tempo, não é? Eu já nos estágios levava o meu computador,
estávamos no MSN, também era forte, era muito forte o contacto de falar com pessoas, e já estavam no início, e tinha sempre era a PlayStation ligada e o chat do MSN para falar com toda a gente, já a mandar enviar coisas, ou seja, já estava também um pouco ligado. Infelizmente perde-se muito tempo, e acho que os meninos hoje em dia perdem demasiado tempo por vezes coisas que não são essenciais, não é? Tempo inútil, porque se fosse canalizado para algo útil, não é? Sim. Aprende-se muita coisa em termos de línguas. As minhas filhas, incrivelmente, já falam inglês mais rápido do que nós falávamos na altura, que nós tínhamos, era mais os filmes, e aqui elas, contudo, é muito rápido. Olha, quais é que foram os sítios mais incríveis onde estiveste durante a carreira de jogador? Gostei de ir à Rússia, andar pelo centro. Gostei sim, mais dos locais que normalmente num Paris e isso, não gostei do ambiente do Mundial de 2006, todo o ambiente. Ou dos sítios onde habitualmente não vais de férias, sim. Não são turísticos. Porque em termos do que é cidade não tive muita oportunidade naquela altura de andar, mas sim, por exemplo, é um dos sítios que hoje em dia para ir não se pode, por causa da guerra, então não se pode ir, qualquer pessoa não pode ir agora. Gostei muito da Rússia. E pronto, fico com isso porque eu acho que espero que acabe a guerra para podermos ir lá outra vez. Se não tivesse havido futebol na vida do Jorge Andrade, o que é que tinha havido? Música, alegria, dança. Eras músico? Não, mas mas ia dançar, ia divertir-me. Sim, os fins de semana ia ser passado a dançar. Não fazes ideia o que é que farias, não é? Não, nem porque infelizmente naquela altura eu deu certo, só tinha um plano. Hoje em dia é impensável, toda a gente tem plano A, B, C, e eu só tinha um plano mesmo. Que era bom, ou era bom se fosses bom como acabaste por ser, claro. Teria sido se calhar mau naquela altura. Ruinoso. Distinções individuais, e estamos também aqui perto de chegar ao fim, não tiveste muitas, e os defesas nunca eram os escolhidos. Ali na tua altura o Cannavaro acaba por ganhar ser o melhor do mundo, mas depois nunca mais aconteceu. No ano 2006. Exatamente. Tu sentes que faltaram distinções individuais à tua carreira? Eu acho que é injusto a forma como se dão os prémios individuais, porque todos os jogadores que fazem golos, e claro que o jogo são os golos que dão os destaques às equipas, são super valorizados por aquilo que fazem quando existe toda uma equipa que está a carregar o piano. E aí os defesas centrais e os guarda-redes são dos que menos são valorizados nesse sentido. E havia algum ano onde poderias ter ganho algum? Não, em termos de individualidade. No 2004, tanto eu como o Ricardo Carvalho fomos nomeados para o 11 do Euro, e acho que a nossa dupla era mais forte que nesse ano que a dupla das outras equipas. Okay. Como é que o Jorge Andrade gostava de um dia ser lembrado? Eu não gosto daquela coisa do porreiro, não. Eu mais pelo educado, respeitoso. Porque foi isso que o meu pai me ensinou, é ser o mais educado, bem educado. Não é o gajo porreiro não gosto. Porque ser porreiro dói. Ser porreiro dói. Certo. Mas mais isso. Em termos de desporto, qualidade, porque eu acho que a forma como eu jogava para um defesa é preciso ter muita qualidade. Jorge, muito obrigado por ter estado aqui. Nada. Foi dia de jogo com Jorge Andrade, um dos melhores defesas centrais de sempre do futebol português. Pode ver e rever esta entrevista em RTP Play. Eu volto para a semana. Fique bem, fique com a RDP África. Dia de jogo.